O Movimento Escola Sem Partido é uma iniciativa de pais e estudantes que se dizem preocupados com a doutrinação político-ideológica nas escolas brasileiras. Ele foi criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, mas ganhou força em 2014, com a discussão sobre a inclusão dos temas de gênero e sexualidade nos planos de educação e com a intensificação dos embates políticos no país. O primeiro projeto de lei baseado no Escola Sem Partido foi apresentado em 2014 pelo deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. E foi com um pedido desse deputado que Najib escreveu um anteprojeto de lei disponibilizado no site que serviu de modelo para projetos por todo o país. Desde então, vários projetos de lei tramitam no país na esfera municipal, estadual e federal. No âmbito federal, nós temos 2 projetos diferentes. Um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O do Senado ainda inclui a proibição da discussão de gênero nas escolas. A escola sem partido é um falso problema para vender falsas soluções. O problema que é apontado para justificar a escola sem partido não existe. É uma pressuposição. Afirma-se que as escolas do Brasil, os professores do Brasil, estão doutrinando os alunos. E já que eles estão doutrinando os alunos, é preciso salvar e preservar a liberdade dos alunos. Então vamos defender os alunos, vamos defender as famílias contra a doutrinação. A proposta consiste, basicamente, em fixar nas salas de aula do país um cartaz com os deveres do professor. Deveres como não utilizar da audiência cativa dos alunos para promover opiniões, não fazer propaganda político-partidária dentro de sala de aula, nem como convidar alunos para manifestações, por exemplo, apresentar de forma justa as principais opiniões sobre questões políticas, socioculturais e econômicas e respeitar o direito dos pais de que seus filhos recebam uma educação moral de acordo com suas próprias convicções. Nós, professores, educadores e educadoras, somos totalmente contra a doutrinação partidário, o proselitismo partidário ou religioso dentro das escolas. O professor não pode fazer doutrinação, ele sabe disso. Já há todo um aparato, inclusive legislativo, punindo o professor que faça isso. Ninguém aprende de forma passiva. Ninguém aprende porque o outro fala. Cada um processa de um jeito, de acordo com a sua trajetória de vida, com as motivações que tem, com os conhecimentos que tem, com os valores que tem. Nós agimos enquanto a gente ouve. Não existe ninguém passivo, manipulável, isso não existe, isso não é ser humano, isso é condicionamento. Eles temem o debate sobre identidade de gênero, diversidade sexual, eles temem que os alunos sejam esclarecidos do ponto de vista político, não partidário, Eles temem que os alunos participem de ocupações da vida política do país. E aqui em São Paulo isso foi muito forte, principalmente no ano passado, com as ocupações das escolas estaduais contra o projeto de reorganização do governo Alckmin, que na prática era o fechamento de escolas. Esse ano nós tivemos o fechamento, as ocupações das ETECs e da Assembleia Legislativa também. Então eles temem isso, que o aluno seja protagonista, que o aluno seja agente da transformação social. Enquanto os estudantes ocupam suas escolas porque ela vai fechar, porque ela não tem merenda, porque o professor não recebe, eles ficam tentando disputar a narrativa dizendo que tem uma ideologia de esquerda dentro das escolas que está fazendo o seu filho ir para a rua, e não o fato de estar cheio de problema. Quanto mais você vai ceifando, quanto mais você vai cortando essas possibilidades, você diminui também o horizonte utópico, que é próprio do jovem, de sonhar com um mundo diferente. Então você vai restringindo o universo, a poucas possibilidades. Há lugares, que triste que eu vou colocar, que sequer o professor tem chance de conversar. Ele não está conseguindo sequer que o aluno ouça. Tal é indisciplina, violência ainda. O professor não tem, uma boa sala de aula para que as pessoas possam se ouvir. Imagina doutrinar. Quem conhece a escola pública hoje sabe o caos que muitos estados passam. Tem que reconhecer que a superlotação de sala de aula mal permite o professor conseguir terminar a sua chamada e ter um tempo hábil para conseguir corrigir a matéria que ele passou na última aula e lançar uma nova matéria.
Tem um elemento do projeto que chama a atenção, que é a separação entre educação e instrução. Ora, essa ideia é de 1792. Esse projeto está andando para trás. Separar a educação de instrução foi o que foi feito lá atrás, o chamado relatório Condorcet, logo depois da Revolução Francesa. Estabeleceu essa distinção, mas naquela época essa distinção era revolucionária com relação à tradição do domínio da igreja, do domínio da nobreza, etc. A nossa referência como educadores, Isabel, é qual o conceito que se tem de cidadania? A partir daí você faz as escolhas curriculares. Então houve época que cidadão era aquele que era ilustre, que sabia, que era esclarecido, da época do Iluminismo, Revolução Francesa. Então a escola se propunha a transmitir conhecimentos. Esse era o grande papel da escola. Na época do tecnicismo, década de 70, 80, cidadão era o produtivo, o competente, o racional, né? O eficaz, o efetivo, era isto. Então a escola trabalhava dentro disto, com os avanços das discussões, né? Inclusive a nossa atual lei de diretrizes e bases já houve muito avanço, não é? Cidadão para nós é aquele que tem conhecimentos sólidos, mas alguém que consegue se posicionar, consegue entender que as desigualdades não são naturais, são sociais, né? Aquele que é solidário. Isso parece palavras clichês, mas não são. Tem que ter uma prática muito coerente com isso. Quando os alunos entram numa sala de aula e sentam enfileirados atrás de uma carteirinha, né? O que a gente tá? Ali é uma escolha de mundo. Ali, aquele modelo, né, no qual um aluno é submetido por 10, 12, 13 anos de vida, né, aquilo lá vai entrar na constituição da sua subjetividade. Isso é uma escolha política. O que eles estão querendo barrar junto com esse projeto, não só a democracia dentro da escola, mas é até mesmo de conseguir a conscientização, sabe? Fazer com que o jovem queira participar de um processo de formação de uma sociedade comum e igualitária. E esse projeto, é a maior demonstração do que um pensamento conservador quer para a escola pública e para a juventude e para essa geração. Não pense e trabalhe. O Ministério Público Federal enviou uma nota técnica ao Congresso em julho deste ano, dizendo que o projeto é inconstitucional por confundir o espaço público com o privado e a educação escolar com a fornecida pelos pais, além de impedir o pluralismo de ideias, negar a possibilidade ampla de aprendizagem e agir contra a laicidade do Estado. O Escola Sem Partido entrou com uma representação contra a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, autora da nota, afirmando que a procuradora se aproveitou da autoridade e da visibilidade de seu cargo para tentar criminalizar o movimento. Quando a gente olha o projeto literalmente, ele respeita os termos constitucionais, mas a gente sabe muito bem que os efeitos que ele visa são efeitos inconstitucionais. Nada é neutro, não existe isso. É impossível educar a não ser com valores. Eu posso querer educar um individualista, um competitivo, mas eu quero educar um solidário. Aí nossas práticas vão ser diferentes. Sabe? Claro, os conhecimentos podem até ser os mesmos, mas a forma de você trabalhar é distinta. A escola cumpre exatamente uma função de passagem da criança do âmbito familiar para o âmbito público. Essa função não pode deixar de ser feita. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 projetos em tramitação, de origens diferentes, mas com textos iguais. Apresentados pelos deputados Luiz Fernando Machado, do PSDB, e José Bittencourt, do PSD, os 2 foram rejeitados pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado no último dia 16. O deputado estadual Carlos Gianazzi afirma que dificilmente o projeto passará aqui no estado. Após a aprovação do meu parecer contrário na Comissão de Educação, que é a principal comissão desse projeto, que é a Comissão de Mérito, ele perdeu, eu diria que ele está manco, esse projeto aqui na LESP, porque ele perdeu uma perna. Então ele que caminha ainda com muita dificuldade, vai para a última comissão, que é a Comissão de Finanças. Mesmo que seja aprovado na Comissão de Finanças, será uma aprovação enfraquecida e ele vai para o plenário com pouca força. A intensificação da disputa, ela gera, no limite, irracionalidades políticas, irracionalidades históricas, querer voltar a história para trás. A TV PUC entrou em contato com a Associação Escola Sem Partido para tentar uma entrevista, mas não obteve resposta.